Hoje a gente vai mergulhar num material bem provocador. É um manifesto chamado Capacitismo Algorítmico, e ele questiona a base de tudo o que a gente entende sobre a nossa relação com a inteligência artificial. Olha, essa cena aqui, quem nunca, né? A gente está lá no meio de um raciocínio, desenvolvendo uma ideia e pá, limite de uso estabelecido. Dá uma frustração, certo? Mas o autor do manifesto faz uma pergunta simples. E se isso for de propósito? E é aqui que a coisa fica séria. A tese central é justamente essa. Aquela interrupção não é um bug, sabe? Não é um defeito. É uma peça fundamental do sistema, totalmente deliberada. Uma quebra epistemológica, como ele chama. Basicamente uma interrupção planejada no nosso jeito de pensar. Bom, vamos para a primeira parte, que é onde o autor começa a desmontar aquela promessa de que a IA é para todo mundo. Sabe aquela conversa de democratização da IA? Então, o argumento aqui é que isso não passa de uma ilusão. O que a gente está vivendo, na verdade, é um leilão de futuros. E bom, num leilão a regra é clara. Não vence quem precisa, vence quem dá o maior lance. O acesso à inteligência de verdade não é um direito, é um produto para quem pode pagar. E a analogia que ele usa para explicar isso é genial. Olha só, pensa num teatro. Quem paga o ingresso caro senta na plateia, no teatro, e assiste ao espetáculo completo. A IA que vê, ouve, fala, é rápida, contínua. Agora, e quem não paga? Fica do lado de fora, no saguão. E o que a gente recebe ali são um eco do que está rolando lá dentro. Uma versão só de texto, lenta, que vive sendo interrompida. Aí fica a pergunta, né? Se o serviço gratuito é tão inferior, por que raios ele existe? Por que as empresas gastam uma fortuna com servidores só para a gente ficar ali nesse saguão capenga? A resposta está numa sigla que parece complicada, mas a ideia é simples. RLHF. Aprendizado por reforço com feedback humano. O que isso quer dizer? Que na prática, somos nós que estamos ensinando a máquina. Toda vez que a gente corrige uma resposta, reformula uma pergunta ou até quando a gente se frustra, a gente está trabalhando, de graça. E aí que está o pulo do gato. No modelo gratuito, a gente não é o convidado, a gente é a mão de obra. Estamos ali pagando com a nossa frustração e os nossos dados para treinar a mesmíssima IA, que depois vai ser vendida a peso de ouro para os clientes premium. Ok, vamos avançar um pouco e entender como essa interrupção vira, de fato, um produto. Como se ganha dinheiro com o silêncio. E essa frase do manifesto resume a lógica de forma brutal. O valor não está no que o sistema te entrega, mas no que ele te nega. A escassez de pensamento e de cognição é criada de propósito, para que depois a continuidade possa ser vendida como se fosse um artigo de luxo. Só que o estrago não é só financeiro, é psicológico. O autor descreve o que ele chama de pedagogia da interrupção. Pensa bem, a primeira vez que te cortam, você se frustra. Na segunda, já se irrita. Na terceira, você aprende. A gente aprende a fazer perguntas mais rasas, a não ir muito fundo, só para não ser interrompido de novo. A gente se autocensura. O nome que ele dá para isso é catraca polida. É perfeito, né? Antigamente, na internet, a gente recebia um erro 404. Era seco, honesto, não achei. Era um erro da máquina. Hoje não. Hoje a IA fala, me desculpe, eu não consigo processar isso agora. É uma barreira educada, quase simpática, ela te desarma, te pacifica, para você nem questionar por que foi barrado. E agora a gente chega no coração do argumento. O conceito mais forte e talvez o mais preocupante de todo o manifesto. Diante de tudo isso, a gente tem que se perguntar, mas qual é o custo humano disso tudo? Qual o impacto real na vida das pessoas que dependem dessa tecnologia? E a resposta é esta definição. Capacitismo algorítmico. É um nome forte, eu sei. É uma discriminação que se baseia na capacidade de pagar por uma ferramenta cognitiva. Isso cria, na prática, uma barreira funcional. Para muita gente, essas ferramentas são como uma prótese para a mente. Então, negar o acesso total não é negar um luxo, é negar a acessibilidade. O resultado é, na prática, um sistema de castas digitais. De um lado, a mente premium, de quem paga. Uma mente turbinada, assistida, rápida. Do outro, a mente básica, que somos nós no saguão. Uma mente limitada que tem que se virar com as sobras do sistema, sempre sendo interrompida e sujeita a erros. E a conclusão do autor é pesadíssima. Ele argumenta que o que estamos vendo nascer é uma forma de eugenia digital. Só que a seleção para uma mente melhor não é mais genética, é financeira. É o dinheiro que decide quem tem direito a uma mente
potencializada. E claro que esse sistema todo acaba impactando algo super fundamental, que é a nossa própria linguagem. Já dizia o filósofo Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E isso se aplica perfeitamente aqui. Se a ferramenta nos treina a encolher nossas perguntas para não sermos interrompidos, ela está, no fim das contas, encolhendo o nosso mundo. E aí entra a tal da engenharia de prompt, que vendem como habilidade do futuro, né? O autor vira essa ideia de ponta cabeça. Ele chama de prótese ansiosa. Ou seja, a gente não está aprendendo a falar com mais precisão para pensar melhor. A gente está aprendendo a falar com medo para não ser cortado. É uma linguagem que nasce da ansiedade, da escassez. Mas ok, diante desse cenário todo, existe alguma forma de resistir? Como é que a gente retoma o controle do nosso próprio pensamento? A resistência, segundo o manifesto, vem das margens. Primeiro é dar nome aos bois, chamar de capacitismo algorítmico. É ser teimoso, sabe? Reformular a pergunta de 1000 jeitos diferentes para driblar os filtros. É pegar os erros, as alucinações da IA e transformar em arte, em crítica. E talvez o mais importante, levar o pensamento para fora da tela. Continuar a conversa no mundo real. Essa citação final do manifesto é um ótimo lembrete do nosso poder. Eles podem ser os donos da infraestrutura toda, dos cabos, dos servidores, mas a capacidade de dar sentido àquilo, de insistir e de criar, essa é nossa. A máquina é deles, mas o significado é nosso. E a análise termina justamente com essa provocação. A plataforma é deles, isso a gente já sabe. Mas quem é o verdadeiro dono do sentido que a gente consegue criar com ela? A tecnologia pode até impor os seus limites, mas a soberania sobre o que a gente constrói a partir daí, essa ainda é uma escolha nossa.